Bom, boa noite, então, irmãos do Instituto. Como já tratado anteriormente, nós estamos finalizando hoje as cartas que o apóstolo João escreveu. E semana passada nós vimos a segunda carta, até achei que teríamos aí tempo para tratar da terceira. E hoje vamos tratar, para a gente fechar, é verdade, né, irmã Eliana? E hoje nós vamos tratar também, tão exclusivamente, como foi a semana passada da segunda, da terceira carta, que também é uma carta pequena, é uma carta de 15 versículos, né? E estaremos falando a respeito dessa carta. E na semana que vem será a nossa última aula, né? Estaremos falando aí da carta que Judas escreveu, né? O autor Judas escreveu. Mas isso é para a próxima semana. Estaremos finalizando aqui a tarefa que o nosso coordenador do MEC nos deu de ministrar nesse período que o pastor José Ayrton não está conosco, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente. Vou colocar o PowerPoint aqui, e aí eu sempre pergunto: vocês estão vendo? Sim, Estão vendo? sim, pastor. Ok, então vamos lá. Vamos falar um Boa pouquinho noite. sobre aquilo que a gente estava falando anteriormente. Essas três cartas, elas são consideradas comuns, né? São gerais, e tanto a segunda como a terceira, elas são tidas como apêndice da primeira carta, que bastante falamos dela em duas aulas, em duas segundas-feiras, e essa carta também, assim como a sua segunda carta, é uma carta que foi incluída no grupo das epístolas gerais e, no entanto, é uma carta com destinatário, diferente da primeira, que na primeira, realmente, ela não é direcionada. Parece, né, que ela foi escrita para todas as igrejas daquela região da Ásia Menor, como a gente já havia falado. No entanto, tanto a segunda como a terceira, elas são cartas que têm o seu destinatário identificado. A segunda, a gente viu na semana passada, que fala de uma senhora e filhos, que temos como certo que João se referia à igreja e seus membros. Nesta aqui, ela também tem uma destinação a um irmão de uma determinada igreja daquele período que a gente vai falar um pouquinho adiante. Então, o que acontece? Mais uma vez, João ele vai se identificar. Ai, perdão, amados. Mais uma vez, João vai se. O pastor está aqui. Mais uma vez, João vai se identificar como presbítero, né? E assim como a segunda, uma contestação quanto à sua autoria, por conta dessa identificação. Falamos na semana passada que presbítero, dentro do contexto e da sua tradução do grego, significa ancião. Assim como Pedro também se qualificou como presbítero. A irmã Esther, na semana anterior, ela até fez uma pergunta interessante a respeito desta questão de presbítero, e o que é muito comum dentro do contexto da igreja, já dentro da sua história, do desenvolvimento da sua história, que cada nomenclatura tem o seu peso dentro da igreja, né? Então, a irmã perguntou qual era a diferença entre presbítero e pastor, e eu estava dizendo para a irmã que era muito bem era provável que presbítero, dentro daquele contexto, se referia também às pessoas que pastoreavam a igreja ou que estavam ou que tinham a visão macro das igrejas. Tanto que João e Pedro assim se qualificam. E é interessante, e eu queria só voltar mais uma vez nessa questão para lembrar que Paulo ele vai falar a respeito de presbítero, Paulo vai falar a respeito de bispo, e Paulo vai falar a respeito de ancião e pastor, né? E a referência para isso, irmãos e irmãs, está lá em Atos capítulo 20. E eu queria até que alguém lesse para mim, só para a gente tratar um pouquinho sobre isso. Eu vou sair um pouquinho daqui, parar de compartilhar, e a gente volta já já aqui de novo. Né? Então, Atos capítulo 20, se alguém puder abrir para mim, Atos 20, versos 17
e depois o verso 28, 17, porque Paulo vai direcionar a sua admoestação, né, aos presbíteros da igreja em Éfeso. Alguém leia para mim Atos 20, verso 17, e depois nós vamos lá para Atos 28. Quem pode ler o verso 17? Posso ler, Posso ler? pastor? Por favor. Pode ler, meu mistério. Primeiras, Mileto damas. mandou chamar em Éfeso presbíteros da igreja. Esse é o Muito 16. bem. 28, Agora, irmã. o Verso 28. 28. Olha o que ele vai falar. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. É interessante que Paulo vai chamar, então, como vocês viram, os presbíteros de quê? De bispos. E qual é a função? Pastor. Né? Pastorear os E está chamando para pastorear. Por isso que dissemos na semana anterior aos irmãos e à irmã Esther que a ideia é a mesma, ou seja, é o pastor olhando, supervisionando, cuidando da igreja. Então, o que é importante a gente guardar aqui, que tanto presbítero como bispo, ou até mesmo ancião, né, e até mesmo o nome pastor, naquele contexto da igreja, era a mesma pessoa, ou melhor, tinha a mesma função. É isso que eu queria deixar claro aqui. Né? Não existia distinção. Então, tanto faz chamar de bispo, quer dizer, né? é dentro de uma situação. Tanto fazia chamar de bispo como presbítero ou como pastor, eles estavam olhando para aquele que cuidava, aquele que liderava, né, a igreja naquele período. Então, né, só para a gente aqui destacar, né, eu queria deixar isso bem claro aos irmãos aqui do Instituto, que essa palavra ela era muito comum naquele período. Então, a função dentro do contexto da igreja era o mesmo. Né? Não existia nem o maior nem o menor. Né? Não existia quem era mais ou quem era menos. É claro que ao longo da história isso vai tomar o seu devido lugar, né? Isso vai tomar o seu devido nível dentro da igreja. Isso a gente vai perceber um pouco mais na frente. Então, o bispo vai ter o seu lugar, o pastor também, o pastor barra padre, né? Aí você vai ter, é o que vai acontecer, né? Então a gente vai ter aqueles que vão ser os líderes da igreja, né? Como eu posso dizer aqui, uma construção eclesiástica no meio da igreja, isso falando da história da igreja, que vai ser muito comum eles trazerem níveis de atuação dessas pessoas dentro da igreja. Mas, no contexto do primeiro século, bispo, pastor, presbítero tinham a mesma ideia, ou seja, eram pessoas que lideravam e pastoreavam o povo de Deus, como Paulo está dizendo para a gente aqui. Então, só para a gente fechar essa questão e a gente ter aí, inclusive, esse texto de Atos, capítulo 20, para nos mostrar que a gente está falando da mesma pessoa e da mesma maneira. Tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar de novo, então, aqui. Só para a gente voltar onde a gente estava. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Sim, pastor. Sim. É que eu saio da tela e eu não vejo os irmãos, por isso que eu pergunto. Então, vamos lá. Autoridade. Então, como João, ele teve lá, na mesma situação, a contestação da sua autoria, é claro que isso vai ser depois dirimido, né? Já a partir do ano 120, 150, ali, pelos pais da igreja, o ano 200, eles vão fechar a questão como João sendo o autor e o apóstolo João sendo o autor dessa terceira carta também. A aceitabilidade disso fica muito, muito ajustada, né? Então, essa carta também passa pela mesma questão da sua datação, né? Como a gente fala que ela é um apêndice tanto da primeira quanto da segunda, a gente não pode deixar de pensar que essa carta ela está dentro do mesmo período das outras epístolas, ou seja, está ali mais ou menos dentro do ano 90 aproximadamente, até porque João se chama de presbítero, e presbítero tem a ideia de ancião, de uma pessoa de muita experiência e de muitos anos de vida, né?
Então, o destino dessa carta que a gente falou no começo, que é interessante dizer, é que, como ela é tida como geral, ela tem a sua particularidade de, apesar de ser geral, é uma carta que tinha um destinatário comum chamado Gaio. Está lá no verso 1, que a gente vai tratar um pouquinho depois. E aí eu só quero dizer aos irmãos aqui do Instituto que Gaio era um nome muito comum, assim como João, assim como José, né? Era um nome muito comum naquele período no Império Romano. Então, tem muitos que querem posicionar e identificar Gaio como a pessoa que é mencionada tanto por Lucas como por Paulo, quando Lucas escreve Atos 19 e Paulo, quando ele se dirige à igreja em Roma. Mas não dá para fechar a questão dizendo, João está falando com a mesma pessoa. Não é possível dizer isso, né? Por quê? Por ser um nome muito comum. Então, não dava para dizer. Assim como a gente vai ver na semana que vem, que Judas também era um nome muito utilizado naquele período. Então, existe lá também as suas questões que precisam ser tratadas na identificação da carta que Judas escreve. Mas, voltando aqui, Gaio, né, a gente não pode aqui afirmar que Gaio fosse a mesma pessoa que tanto Lucas falou em Atos, quanto Paulo falou lá em Romanos, capítulo 16, verso 23. Não dá para dizer. A gente pode até ler para a gente corroborar isso. E Atos 19, e o pastor vai ler aqui, Atos 19, 29, ele fala assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Eu estou lendo certo? Não, estou lendo Atos 20, perdão. Atos 19, 29. Ele diz: em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios e Gaio e Aristarco. Essa é uma das citações do nome Gaio, né, que é interessante a gente aqui destacar. Uma outra referência que tem aqui é de Romanos 16, também, que agora é Paulo falando, escrevendo, e ele vai falar também de um Gaio, mas a gente não pode dizer que esse Gaio é o mesmo Gaio de Atos, nem tampouco aquele que João está destinando à sua carta. Romanos 16, 23, ele já começa dizendo: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasmo, administrador da cidade, nosso irmão quarto, envia-lhes saudações. Pode ser? Pode, mas não dá para afirmar. Tá bom? Então, é muito provável que, em razão da expressão meus filhos, que João vai utilizar em sua carta, Gaio tenha sido efetivamente um dos seus discípulos, né? Ou alguém que tenha se convertido por meio da sua pregação. Tá bom? Então, é uma questão aqui que não existe um denominador comum. Não dá para afirmar com apenas uma referência que Gaio é o mesmo de Romanos e de Atos, os conhecidos tanto de Lucas como de Paulo, tá bom? O contexto da carta com base na mesma situação que a gente já viu com relação à autoridata, inclusive da possibilidade do tempo que ela foi escrita, ela também está dentro do mesmo contexto em que a igreja ela já sofre com as falsas doutrinas e o início da doutrina gnóstica, né? Dentro dos seus primeiros passos dentro da igreja, que muito vai trazer trabalho para a igreja e para a liderança da igreja. Vamos lá. Doutor, Oi. a Bíblia não fala sobre o significado de Gaio, não, né? Não, eu não tenho essa informação, o que significa Gaio. Eu não tenho, mas eu posso até verificar depois em grego o que significa. Eu teria que levantar aqui no dicionário, mas depois eu passo para o irmão o que significa Gaio. Tá bom? Depois eu Obrigado. digo para o irmão. Então, como eu já disse, o contexto da carta ela fica dentro da mesma situação da primeira carta, assim como da segunda carta, né? Primeira carta que trouxe bastante ênfase à questão da fé no Cristo, Filho de Deus, né?
no Verbo que se fez carne, tanto de João, do seu evangelho, assim como também da primeira carta. A segunda carta e a terceira também estarão dentro desse mesmo contexto, tá bom? É claro que na segunda a gente viu na semana passada que, inclusive, João ele vai dar ênfase novamente à perspectiva e o cuidado com os anticristos, né, de não recebê-los na sua casa, de não hospedá-los, ou, melhor dizendo, não apoiar as ideias daqueles que estavam adentrando dentro da igreja e, por vezes, sendo acolhidos, né? Então, o contexto da carta, dessa terceira carta, ela também está na mesma condição. É claro que João não vai falar nada disso aqui na terceira carta, sobre essas falsas doutrinas, mas João está preocupado com algo que era muito comum naquele período, sobre a hospitalidade, algo que a gente muito ouviu nesse final de semana na igreja, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Vamos lá, o propósito da carta, como eu disse anteriormente, era aconselhar Gaio quanto à hospitalidade e como lidar com uma pessoa dentro da igreja chamada Diótrefes, que estava trazendo bastante dificuldade no meio da igreja. Ele estava incitando a igreja. Alguns autores acham que era por questões doutrinárias, isso não está claro, mas é bem mais provável que seja por uma questão de cunho pessoal. Ele, segundo o próprio João deixa claro, ele tinha um comportamento autocrático, a pessoa que se achava dono da igreja. Gente, isso não é mera coincidência, porque a igreja, ao longo do tempo, sempre viveu estas questões. Mas esse Diótrefes aqui estava trazendo bastante dificuldade por conta da sua veemência, por conta da sua maneira de lidar com as pessoas e, pelo que parece, Diótrefes era um líder que influenciava o meio que ele estava, só que de uma maneira muito ruim, né? Então, João, quando ele escreve a Gaio, ele escreve para tentar colocar fim a essa questão, a essa atitude dominadora de Diótrefes, né? Então, esse foi o propósito dessa terceira carta. O Gaio, olha, presta atenção, cuidado aí com o Diótrefes, que ele está trazendo confusão, já recebi informação aqui do que ele anda fazendo, né? E espero que você não haja da mesma maneira. Então, João vai usar isso como um dos motivos que ele vai escrever a carta, tanto que ele vai usar como referência para Gaio uma outra pessoa que é bem provável que possa ter sido membro daquela igreja que ele escreve, assim como também uma pessoa que também estava de passagem ali, chamado Demétrio. Ele vai trazer boa referência dessa pessoa, tá bom? Vamos lá, o esboço da carta. Então, a introdução dela, né? Segundo, ele vai trazer elogio a Gaio, né? Depois ele vai falar da condenação da rebeldia de Diótrefes e ele também vai trazer a perspectiva de uma futura visita àqueles irmãos, finalizando essa pequena carta que ele escreve, tá bom? E aqui, na semana passada eu não mostrei aos irmãos, aqui está toda a base do trabalho que a gente está fazendo com os irmãos a respeito das 3 cartas de João, tá bom? Então, uma pequena bibliografia, vou deixar depois, no final dessa aula, já vou deixar com os irmãos esse material, que os irmãos poderão até consultar. Inclusive, eu já vi até algum desses livros na nossa biblioteca da igreja, que pode ser usado pelos irmãos também. É um material bom, né? Eu aconselho, acho interessante e de ser utilizado. Eu utilizei para a gente fazer esses estudos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, eu vou sair, eu vou deixar de compartilhar aqui e vamos voltar aqui para poder enxergar os irmãos. Então, amados, agora sim a gente vai tratar efetivamente da carta. E aí, eu Pastor, gostaria... Oi. posso fazer uma pergunta? Só curiosidade sobre a bibliografia. O que é Bíblia apologética? Apologética é a defesa da fé, irmã. É uma Viu? Bíblia que Uma tem Bíblia que esse vai assunto? defender... quando a gente pensa em apologética é o exercício da defesa, aqui pensando biblicamente, a defesa da nossa fé, a defesa da própria palavra de Deus, né? Então, são materiais utilizados como uma autodefesa, né? Para que a gente tenha embasamento, né? De como
tratar as questões que estão escritas e não termos dúvida daquilo que a palavra de Deus nos traz. Então, a apologética é exatamente isso, né? Enquanto existem alguns tentando distorcer, a apologética, ela tem o papel de proteger ou de nos dar subsídios para que a gente possa tratar isso. Isso é apologética. Tá? Obrigada. Então, a Bíblia apologética é exatamente isso. Pô, mas o que é isso daqui? Você pega a Bíblia, né? Eu tenho algumas, né? Eu tenho uma que eu ganhei ainda. Eu sou professor desde os meus 14 anos de escola bíblica dominical, né? E faz tempo já, não faz conta não, gente. Mas é assim. E eu ganhei essa Bíblia do meu primeiro pastor, né? Ela, acho que ela não está aqui, eu não cheguei a trazê-la, mas é uma Bíblia desse tamanho assim, né? A Bíblia apologética. Foi ali que dei meus primeiros passos nos estudos, achei muito interessante aquela Bíblia, muito antiga. Só para os irmãos terem uma ideia, ela é tão antiga, essa que eu tenho guardada. Aqui é vermelho, é antiga, né? Né? Aqui normalmente é dourado, tal, ou é branco, né? Naquela lá é pintado de vermelho, para os irmãos terem uma ideia. Né? Mas assim, apologética, na verdade, a gente quando pensa em apologética, a gente pensa no instrumento de defesa. Né? E ela vem com o texto bíblico Tem e mais a parte os comentários dos sobre teólogos. defesa. Deve Isso, ser e dos teólogos. bem interessante ter uma Bíblia assim, não? É bom, né? Ajuda, né? Auxilia, né? Auxilia, né? Auxilia. Eu sempre digo, né, que não existe lugar melhor do que estudar a palavra de Deus, né? Eu não sou muito adepto sabe, a trocar a palavra de Deus pelo livro tal, porque segundo fulano de tal, eu prefiro pensar que segundo a palavra de Deus é muito melhor do que segundo fulano de tal, né? Eu estou dizendo isso, mas é claro que os grandes teólogos, tanto do passado quanto os contemporâneos, têm muito a acrescentar a nós, né? Por isso que é importante também a gente aqui ter conhecimento da palavra, para que a gente também não aceite tudo e diga amém a tudo. Tem alguns teólogos contemporâneos que eu falo, olha, isso para mim não serve, né? Eu vou dar um exemplo para os irmãos da semana anterior da aula dos casais, né? Um dos livros que está sendo tratado lá, que fala de vida de propósito, ele traz um tema e ele coloca uma ideia, e eu disse aos irmãos, me desculpem, mas eu não concordo com isso. E eu provei para eles porque eu não concordo, à luz da palavra de Deus, um tema que ele trouxe, que ele falou que era muito importante, por isso, e eu não vou entrar no mérito da questão com os irmãos, porque senão a gente vai distorcer aqui e sair do assunto da aula. Mas eu discordei do autor. Mas por que eu discordei do autor? Por estudar a palavra de Deus. E não, não, isso está certo, isso está bom. Não, falou, olha, discordo do termo, não aceito isso como algo que Deus ele possa colocar em nosso coração. Né? E mostrei para eles. Então, vamos para uma outra ideia nesse sentido. Mas se você não tiver como defender a sua fé, você vai simplesmente aceitar que aquilo que o autor está dizendo é verdade. Né? Então, por isso que a apologética, nesse sentido, ela também traz subsídios para a gente pensar, né, para a gente estudar a palavra de Deus. Tão somente isso. Mas, né, é muito melhor a palavra do Senhor do que outra coisa. Né? Eu costumo sempre pensar assim. Mas vamos lá. Eu quero... Tudo bem, irmã Esther? Então tá bom. Certo? A gente precisa ter cuidado Ah, com os autores, então. sim, precisa, irmã. Precisa, né? Tem que Precisa conhecer porque nós temos, me permita aqui, porque nós temos linhas teológicas, né? diversas, né? Diversas, né? É igual vocês estudaram, os irmãos foram professores do Apocalipse. Irmãos, quantas ideias e quantas vertentes, né, o Apocalipse abre, né? E todas as vertentes que tem no Apocalipse, ele traz embasamentos bíblicos, né? Então, existem muitas escolas sobre escatologia, né? Então, é assim, eu prefiro ficar, né? Eu sempre costumo dizer, qual a sua escola? Eu falo, olha, eu prefiro não dizer qual é a minha escola. Aonde o irmão se enquadra? Eu prefiro pensar tão simplesmente, e aí eu digo isso como pastor, né? Tão simplesmente naquilo que a palavra de Deus nos traz como fundamento, na certeza que o Senhor vai voltar.
de que maneira e quando, isso para a gente não importa muito. O que importa é a missão que ele nos deu, que a gente pregue o evangelho, que a gente ensine e fale do amor dele às pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade, assim como nós, de conhecer a salvação e de uma nova vida. Agora, como vai acontecer, gente, para a gente não importa muito. Sabe por quê? Porque a gente crê muito que naquele dia a gente estará com o Senhor. Agora, se vai ser depois, se vai ser antes, se vai ser no meio, isso não importa. O que a gente tem certeza é que, se a gente for fiel até a morte, receberemos a coroa da vida. Então, para mim, isso é o mais importante. É bom estudar? É bom saber? É. Mas o que é a sua fé? A sua fé está nisso? Não, a sua fé está na certeza que quando o Senhor fizer chamada, você vai estar lá. Estarei. Acabou. Agora, como? Faça como Jesus falou. Vocês estão preocupados com isso? Se preocupa com isso. Ide por todo mundo e prega o evangelho. Isso é mais importante, né? O pastor, Então, assim, quando a história falou isso, depois a gente tem que tomar cuidado com os autores, como a gente consegue identificar, porque os pastores conseguem identificar, como a gente leigos, assim, que não estuda teologia e tal, essas coisas, como a gente consegue identificar os autores para não cair nas heresias? Então, Rafa, a sua estava abaixo, eu não te ouvi direito, mas eu entendi o que você falou. Como que a gente consegue identificar, né, se aquele livro é bom ou ruim? Isso. Um conselho que eu te dou: você tem um pastor chamado Ricardo Aracaque, você tem que consultá-lo, entendeu? Né? O pastor da igreja está para isso, para E auxiliar. tem um pastor também chamado Nilson, que é muito bom de pastor. Também, Tanto quanto da Esther. também. Mas eu tô dizendo assim exatamente por isso. O pastor da igreja, ele está para direcionar e orientar o rebanho, né? Então, eu tô dizendo assim, é claro, né? Não me abstendo aqui do privilégio de estar com os irmãos e estar aqui também aprendendo junto com vocês e trazendo conhecimento aos irmãos, assim como eu tenho um pouco de conhecimento, que não é muito, mas trazendo conhecimento, mas aprendendo com vocês também, né? Então, é assim, qual é o melhor lugar, qual é a melhor maneira de identificarmos? Olha, eu digo para você que, de primeira mão, consulte seu pastor, né? E aí, o seu pastor tem nome, Ricardo Aracaque, né? Eu estou dizendo isso ao irmão para o irmão ter ideia, né? Porque realmente, às vezes a gente, mas será que esse é bom? Será que esse é bom? Né? Será que eu adoro esse teólogo aqui? Você acha que eu devo ir pela linha dele? Então, é importante a gente pensar sobre isso, sim. Não existe nenhum mal nisso. Todo conhecimento, ele é importante para nós, né? Tanto aquele que a gente sabe que é bom, como aquele que a gente sabe, olha, é bom você saber o que esta pessoa está falando, né? Como a gente vê e ouve, né, como eu sempre falo, dos pastores auxiliares que estão na internet, auxiliares que estão na internet, no YouTube da vida. Então, às vezes é bom ouvir, é bom você ouvir, né? Mas você precisa ter o quê? O seu fundamento, como diz a palavra de Deus, é importante você discernir aquilo que você está ouvindo, para você apenas reter o que é bom, se é que você possa reter alguma coisa de boa naquilo que a pessoa está dizendo, né? Porque senão daqui a pouco a gente está distorcendo tanto a nossa fé como a nossa identidade, né? Como a nossa identidade. Algo, né? Trazendo vocês de volta aqui as cartas de João, algo que João muito se preocupou quando escreveu suas cartas. Preocupado para que as igrejas ali na Ásia, não perdessem a sua identidade. Qual era a identidade deles? Estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, e não dos achismos e dos pastores e dos líderes que estavam surgindo e colocando em dúvida a própria revelação de Deus a nós por meio do seu próprio Filho, né? Então, João, preocupado com isto, ele vai escrever essas cartas com esse intuito. A mesma coisa que a gente está falando agora aqui aos irmãos. Qual é a preocupação da igreja do século XXI? A gente não perder Cristo como centro das nossas vidas e como da igreja do Senhor, né? Então, é importante a gente destacar isso. Tanto que João, ele enfatiza muito a questão da primeira carta do amor. O amor, que é algo que não pode ser vivido apenas por palavras, mas por ações. A pastora Aracaque falava sobre isso ontem, sobre desafios para nós ontem, né? E desafios estão normalmente
construídos sobre a nossa fé. E a nossa fé, meus irmãos, vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nos ensina o quanto Deus nos ama e quanto devemos amar uns aos outros. É claro que existe toda uma construção ao redor disso. O pastor Aracá, que ontem estava falando exatamente sobre isso, sobre os desafios da igreja. Os desafios da igreja, eles precisam ser construídos em cima do amor, primeiro de Deus por nós e através de nós a todos. Né? E aí o pastor disse uma coisa muito interessante, que Deus tem no seu coração o cuidado com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. Muito interessante, muito apropriada a palavra do pastor ontem à noite, no sentido em que a igreja hoje, né, dentro desse contexto aqui que a gente está de João, tem muito a ver com esse contexto, né, a igreja hoje, ela está vivendo exatamente aquilo que o próprio apóstolo João disse à igreja no final do primeiro século. Olha, importante é a hospitalidade de vocês, PIB do braço, mas tenham cuidado com aqueles que vocês hospedam, tenham cuidado também para que vocês também não dêem ouvido àquilo que não é bom. Né? Aquilo que não é bom. Então, João, ele fala isso à igreja naquele período, assim como também fala para nós hoje. Né? Por vezes nós estamos abraçando, querendo abraçar as pessoas, né? E aí eu disse isso na semana passada, que a ideia da hospitalidade está na ideia de trazer para dentro o cuidado que a gente precisa ter, né? E aí na concepção da doutrina da palavra, da doutrina dos apóstolos, da fé firmada em Cristo Jesus, daquilo que nós estamos trazendo para dentro das nossas igrejas, né? O que pode distorcer a razão do nosso louvor, a razão da nossa adoração, a razão do nosso servir. Em razão daquilo que estão dizendo ou que estão afirmando ser algo muito importante que a gente viva, até porque estamos em pleno século XXI. E aí vai, amados. Eu não preciso nem falar muito a respeito disso, mas assim como foi comum naquele período, estas questões doutrinárias, elas continuam sendo hoje. E a palavra do Senhor nos serve para nos direcionar, tão somente ela, nesse sentido. Né? Então, a preocupação de João, quando escreve essa carta a Gaio, está exatamente nisso. Né? Porque no meio da igreja, naquele período, o contexto ali talvez não fosse doutrinário, mas era de uma pessoa que se achava o centro da igreja. Quem que é o centro da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Não é Cristo? Pois é, Diótrefes estava se achando o dono da igreja. Ele estava achando que ele podia dizer sim, não. Ele estava achando que ele podia dizer recebe e não recebe, aceita ou não aceita. É isso que ele estava fazendo, e maltratando, segundo o próprio João fala, as pessoas que por ali passavam, que era muito comum as igrejas hospedar os viajantes e os missionários. Né? Muito comum. E aí, o tal do Diótrefes lá estava trazendo bastante confusão no meio da igreja, porque Cristo não era o centro da igreja, ou seja, a referência de Cristo no seu amor, do seu acolher, do seu cuidado, não era a referência de Diótrefes. E João vai chamar a atenção de Gaio para isso, entendeu? Então vamos lá, para a gente trabalhar isso, né? E a gente encerrar aqui a carta, a terceira carta que João vai escrever. E eu vou pedir, né, que alguém leia para nós, alguém que estiver aí disposto, leia para nós essa carta que João escreveu. Quem que vai ler aí? Eu posso ler. Leia, minha irmã, por favor. Irmã Eliane. Desde o começo? Irmã, são alguns versos apenas, então... Não, tudo bem. Não. Né? Todos. O presbítero é o amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios.
É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Bonita essa carta. Muito bom. Uma carta muito bem escrita, né? E inspirada também. Né? É importante a gente destacar essa questão da inspiração da carta, porque ela, como eu já disse anteriormente, ela foi alvo de discussão, mas algo que não era questionado desta carta era a sua inspiração. Discussão da sua autoria, do seu contexto, mas algo que não era discutido, né, entre os pais da igreja foi a sua inspiração. Tá bom? Então, vamos lá. Pensando aqui, e aí agora, pensando particularmente sobre os versos, o início da carta, vemos que João ele vai saudar novamente aquele a quem escreve, no caso Gaio, e vai se posicionar, se denominar como presbítero. Né? Então, é importante, como a gente já disse, lembrar que não só ele se considerava um presbítero, aspas, ou vírgula, um ancião, ou um pastor, ou um bispo, assim como também outros apóstolos o faziam, como a gente já viu, né, o próprio Pedro assim se intitulando, tá bom? Olha que interessante, a partir do verso 2, né, isso era no verso 1, a partir do verso 2, João vai elogiar Gaio. Né? João, como ele está escrevendo para ele, né, ele, assim como a gente faz, bom dia, meu irmão, graça e paz, como que você está? Está tudo bem com você? Né? A gente não começou aqui a nossa aula aqui falando um pouquinho? Pô, olha, que bom, como que foi hoje? Mais ou menos assim, João vai tratar Gaio. Ele vai tratar Gaio com uma pessoa que ele conhece há bastante tempo. E ele vai destacar em Gaio o quê? A sua espiritualidade, né? Assim como também a respeito da sua saúde física. Algo que é bem provável que ele tenha ouvido falar daqueles que já tinham visitado Gaio na igreja naquela região. Então, é muito provável que João, quando fala, olha, Gaio, eu continuo orando por você, pela sua saúde espiritual, assim como também pela sua saúde física, né, para que Deus, em outras palavras, continue te abençoar. Né? E ele fala isso por quê? Porque fiquei sabendo, né, exatamente sobre isso, ou seja, ele vai falar daquilo que ele ouviu falar. Deram testemunho para João, né, é bem provável que missionários itinerantes que já haviam passado ali pela igreja onde Gaio estava, trouxeram notícias dele para ele, e viram como Gaio era uma pessoa fiel, era uma pessoa leal à verdade e ao evangelho. Tanto que no verso 3, ele fala, muito me alegrei, né, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, ele fala, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Pausa. Vida cristã, amados, ela não tem começo, meio e fim. Ela tem começo, ela tem meio e eternidade. Isso é vida cristã. Tá? Vida cristã não tem começo, meio e fim. Ela tem começo, meio e eternidade. Por que eu falo meio? Porque o começo é quando você nasce de novo. Né? João 3. Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Né? E meio
porque nós estamos falando de uma vida de santificação. Estamos falando de uma vida em que a questão da santificação é um processo. Então, ela tem o meio, que vai nos levar aonde? Ao fim? Não, que vai nos levar à eternidade. Então, quando a gente ouve João falando aqui ao irmão Gaio, né, e o chamamos assim, ele fala sobre uma continuidade, né? Ele fala, olha, e vejo que você continua, está falando aqui de algo que Gaio estava fazendo e fazia há bastante tempo, ou seja, não era algo que ele começou e parou, não era apenas um momento, não era apenas uma questão, não era apenas um evento, né? Gaio era uma pessoa que estava firmada na verdade da doutrina dos apóstolos, né? Então fica claro isso aqui dentro desse verso 3. No verso 4, João vai falar assim: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, né? E aí o que ele fala? Ele traz aqui uma expressão de quê? Saber que a igreja do Senhor, naquele local, à luz da pessoa de Gaio, estava vivendo de uma maneira em que a palavra estava sendo tratada, cuidada e digerida. Perdão, digerida, né? Então não tem alegria maior de saber que está tudo bem aí com vocês, nesse sentido. Então, João, ele vai fazer o quê? Ele vai elogiar a fidelidade e atitude de Gaio. Voltando à primeira carta, amar não apenas de palavras, mas também de ações, disse João. E aqui é como se ele estivesse referendando, é aqui como se ele estivesse lembrando daquilo que ele tinha escrito naquela carta geral, que é a primeira carta. Né? Ele mostra aqui que Gaio está vivendo efetivamente aquilo que ele já havia escrito. Né? Ou seja, o Gaio que ouviu falar, que ele ouvia falar da sua fidelidade, ouvia falar do seu amor, mas o Gaio que também tratava e agia dentro daquilo que as pessoas viam nele. Né? Então ele fala, olha, verso 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Entramos aqui na perspectiva do acolhimento, entramos aqui na perspectiva do papel da igreja no receber as pessoas, de acolher as pessoas, de trazer as pessoas para perto, né? Então, é algo que João está trazendo aqui como algo que muito alegrava, mas também está aqui mostrando aquilo que ele tinha ouvido falar. E ele fala, eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Falando a quem? A pessoa de Gaio. Né? Na maneira como o amor dele não era apenas de palavras, mas também por atitudes, que muito alegrava tanto a Pedro, mas que também ecoava no meio da igreja. E era algo que estava chegando ao seu conhecimento. E aí ele fala o quê? Você fará bem, né? Eu estou lendo a minha versão, tá, gente? Você fará bem se os encaminhar, quem? Aqueles que ele recebe, se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome, verso 7, que eles saíram. Que nome é esse? Quem pode me ajudar aí? Eu sei que eu sou professor aqui, né? Mas por que eu estou perguntando? Que nome é esse? Jesus? Nome de Jesus. Uma referência, se vocês quiserem olhar, até mesmo que o próprio Lucas, quando fala, destaca lá em Atos capítulo 4. Quem pode ler para mim? Atos capítulo 4, verso 12. Né? O nome... Na minha versão, essa palavra nome tem letra maiúscula. Uhum. Na minha também, irmã. Na minha também. Alguém pode ler Atos capítulo 4, verso 12, lá só para a gente entender um pouquinho o que ele quer dizer. É claro que ele está falando de Jesus, mas é bom a gente olhar o texto. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A expressão nome de Atos 4 é a mesma expressão nome que João usa aqui no verso 7. Né? E é interessante aqui, só uma particularidade, que existem ainda judeus ortodoxos dentro do cristianismo que usam a palavra nome para o próprio Jesus, para o próprio Messias. Tá? Só para a gente guardar aí a ideia, tá bom? Nome em grego, dentro desse texto, eu não vou conseguir escrever a palavra, mas significa Hashem. Hashem.
em grego. É o Rachem, né? Rachem é o nome que João vai usar nessa terceira carta, e Atos 4:12 também se refere a esse nome com essa escrita, tá bom? Então, voltando aqui, e ele fala, voltando ao texto, é, pois, nosso dever, olha só, receber com hospitalidade a irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade, né? E aí a verdade aqui, é claro que a gente não pode deixar de lembrar que verdade aqui também se refere ao próprio Cristo. E, mais uma vez, a gente, como eu disse, essa carta, esse finalzinho de instituto aqui com os irmãos, tratando das cartas que João escreve, é bem interessante pensar nisso, que a gente está vivendo exatamente esse contexto aqui do final do verso 8. Pois é nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade, né? Algo que a gente efetivamente tratou domingo passado agora, algo que tratamos na Assembleia de manhã, algo que o pastor Fernando Brandão falou à noite, algo que precisa estar em nosso coração. Teve um irmão, uma particularidade, que depois que saímos do culto de manhã, na aula dos professores, ele deu um testemunho do que ele havia ouvido da mensagem de manhã do pastor Aracaque, né? E aí ele até falou, pastor, eu preciso confessar o meu pecado. E eu até brinquei na aula, né? E falei, irmãos, eu preciso fazer um parênteses aqui. Inclusive o pastor Gil estava lá, que é cunhado do pastor Aracaque, estava na minha aula lá, ouvindo, falei, eu preciso fazer um parênteses aqui, porque essa expressão, preciso confessar o meu pecado, de vez em quando no meu trabalho eu escuto isso. Nilson, deixa eu conversar com você, eu preciso te confessar algo. Aí eu brinco, dizendo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou pastor, eu não sou padre, tá bom? Então, você não precisa confessar pecado para mim. Brincando, né? Mas, assim, eu falei para os irmãos ali na sala de casais isso, e eu só estou trazendo aqui a ideia, só para dizer que como é impactante essa mensagem, e a mensagem da manhã do pastor Aracá, que trouxe bastante reflexão ao coração de toda a igreja, né? Inclusive a igreja votou favorável à adoção daquela família, né? E é interessante que esse irmão veio dizer a respeito algo nesse sentido do seu coração, que ele foi alcançado por aqui, ele precisava confessar o pecado dele. Eu falei, meu irmão, a palavra do Senhor, ela nos constrange. A palavra do Senhor nos constrange, o amor de Deus nos constrange a vivermos, como diz a própria palavra, esse mesmo amor, né? Então, quando a igreja se abre nesse sentido, ela está fazendo exatamente aquilo que João está dizendo aqui. É nosso dever, mas não é o dever da obrigação. Não é na ideia de que eu tenho que fazer. Eu faço, como disse o próprio João, porque Deus me amou primeiro. Eu faço porque Jesus nos ensinou que não importa quem vai voltar e dizer obrigado, importa que eu faço bem. A palavra de Deus fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Para quem é advogado, né, irmã Eliana? É prevaricação. Deixar de fazer aquilo que é seu dever, a sua obrigação, que é seu papel, né? Como ator, né? Chamado cristão, você tem um papel a desenvolver, e quando você não desenvolve, você comete pecado, né? Então, quando a gente olha para esse texto, eu tenho um problema sério. Outro parênteses. Quando eu dou aula, às vezes eu já me vejo pregando. Gente, desculpa, tá? Desculpa. É um problema sério que eu tenho. Mas voltando aqui ao texto, aqui à aula, né? Mas, assim, quando a gente olha para o texto, verso 8, ele muito nos leva a pensar naquilo que a gente está vivendo agora, né? E que se a gente não tiver com o coração nesse desafio da igreja, amados, né, o nosso trabalho será em vão, né? O nosso trabalho aqui não é olhar para a quem vamos acolher e esperar algo em troca, não, né? A gente não pode pensar nisso. Nosso papel aqui é demonstrar amor, porque é o amor de Deus que há de tratar o coração destas pessoas, dessa família, e elas conhecerem quem é o Deus que a gente crê e o Deus que a gente adora. Então, esse é o nosso papel. Mas ele não estava nas aulas do pastor Aracaque de quarta-feira, mas foi falado para mim. Que você falou do amor, né? Igual o pastor Aracaque falou nas quartas-feiras, sobre
eis-me aqui. Não adianta falar eis-me aqui, aí fala assim, senhora, ele dá um desafio para você, aí você não quer. Aí ele fala assim, mas você não falou eis-me aqui? Que amor é esse? Né, pastor? Exatamente. Diga, irmã Eliana. Nós Verdade, temos, verdade. nós temos a Juliana, que ela não é da nossa igreja. Então, só contextualiza para ela o que aconteceu ontem, né? E outros irmãos que vão nos assistir na gravação. Tá? Ah, tá. Que a Juliana não é da nossa igreja, né, Ju? E ela precisa contextualizar, porque ela Tudo não bem, fica à participou de vontade. tudo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Ó, Então, pastor, só perdão. é que o pastor está falando aqui, eu estou pensando que como eu não conheço toda a classe e todos os alunos, né? Então, me perdoe, minha irmã. Mas é assim, nós estamos falando de Também uma. para aqueles que vão nos assistir posteriormente. Na verdade, a igreja ontem, dentro de um plano da Junta de Missões Nacionais, adotou uma família afegã, né? E a igreja tratou isso ontem com amor e com um desafio dado por Deus a nós de uma maneira muito grandiosa, né, em que estaremos recebendo essa família, estaremos dando moradia, estaremos sustentando e dando todo apoio a essa família, para que eles possam se encontrar em nosso país, que é uma família refugiada, né, que eles possam se encontrar em nosso país e possam caminhar com as suas próprias pernas. Só que eles precisam de ajuda para isso. E a Junta de Missões tem um programa nesse sentido, né, em que desafia as nossas igrejas em todo o Brasil a adotar famílias assim, né? E a nossa igreja aceitou o desafio da Junta de Missões, assim como algumas outras igrejas aqui da nossa região leste também já fizeram isso, né? E a igreja ontem aceitou o desafio de adotar uma família com 5 membros, né? Pai, mãe, são 3 filhos, né? São 3 filhos, são 4, né? Então são 6 pessoas, né? E há algo que muito mexeu com a igreja ontem, a mensagem do pastor Aracaque, a mensagem também do pastor Fernando Brandão, né, que é o nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, né, e ele estava, só fazendo um parênteses aqui, ele estava lembrando quando ele foi para a Junta de Missões, eu me lembro quando ele chegou na Junta de Missões, com um grande desafio ali na Junta de Missões, a Junta de Missões estava passando por um período muito difícil, e o pastor Fernando chegou ali para abençoar esse trabalho e fazer esse trabalho se multiplicar. Benção aquele irmão, benção aquele pastor. Então, amados, voltando aqui, depois de contextualizar a ideia, né, o que nós vivemos, o que estamos vivendo, ao aceitar, né, hospedar, acolher, né, como já falamos aqui, esta família em nossa igreja, vírgula, algo que a nossa igreja tem já de comum, hospedar, né, irmãos, né, ou co-irmãos de outras igrejas em nossa igreja, né? Temos espaço para isso, temos apartamentos, alguns apartamentos que acabam por vezes de receber pessoas de outros estados, de outras regiões de São Paulo, né, que ficam hospedadas na igreja por um determinado tempo para um tratamento de saúde ou apenas por uma questão de passagem, mas ficam ali. Algo que a igreja já tem isso intrínseco na sua essência, né? Acho isso assim tremendo. Mas ela faz algo diferente agora, né? Muito mais do que receber apenas por um período. A igreja ela vai hospedar aquilo que o próprio João está dizendo aqui. Ele vai tratar essa hospitalidade com todos os aspectos necessários para que as pessoas que por ali passarem, no caso, esta família, ela possa conseguir se firmar, ela possa conseguir se instalar em nosso país e construir uma nova vida aqui, né, como uma família refugiada. Então, quando a gente olha o verso 8 de João, a gente vê o quão importante é, amados, nós estarmos com o nosso coração, como falamos no começo aqui, atentos àquilo que diz a palavra do Senhor. Né? Parece que João escreveu isso para nós. Olha como a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Quando você olha o texto, parece que ele está escrevendo para a nossa igreja hoje. Que bom! É nosso dever receber com hospitalidade esta família, me permita a troca de palavras aqui, para que nos tornemos quem? Nós, igreja, cooperadores em favor da verdade. Qual é a verdade que a gente professa, se não é o amor de Deus, o amor que Cristo nos ensinou a ter um pelos outros? O amor do Cristo que,
curou 10 leprosos, que só um voltou para agradecer. Ele não se preocupou se ele ia voltar ou não. Ele apenas quis ajudar, ele quis apenas dar àquelas pessoas aquilo que eles precisavam naquele momento. Então, é importante a gente pensar nisso. E é isso que a igreja tem como papel. Com bastante cuidado, né? Eu volto a dizer aqui que tanto na segunda carta como na terceira, João ele trata de hospitalidade, ele trata de acolhimento, né? Na segunda, ele fala do cuidado que você precisa ter ao acolher, no sentido de que dentro desse acolhimento você precisa prestar atenção para que estes se tiverem divergência da maneira como nós pensamos e cremos, não contamine a igreja. É o que João vai dizer lá na segunda carta. Vocês lembram disso, né? Cuidado lá, que às vezes você está hospedando o anticristo na tua igreja. Eu falei, Jesus, e agora? Cuidado, mas vamos amá-los. É nosso papel. O que eu não posso é dizer amém para eles. É o que João fala sobre hospedagem lá. E tanto que eu falei para os irmãos, essa ideia, ela abre um leque dentro da segunda carta, no sentido de que, por vezes, nós estamos na ideia literal do hospedar, estamos abraçando aquilo que o mundo está nos oferecendo e estamos abrindo as portas para o mundo. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não possa distorcer, né, a nossa fé e a maneira como Pastor caiu, Helena. Tudo bem O que aí? aconteceu? Não estou ouvindo mais. Caiu sua internet, pastor. Está de volta. Voltou? Voltou. Ai, que bom. Vamos lá. Então, né? Então, essa foi a situação da ideia da segunda, e na terceira carta, exatamente não nessa situação, mas em que nós temos o papel, né? O papel de não deixar de fazer aquilo que o Senhor nos deu como missão, né? Então, quando eu penso nisso, eu vejo aqui, amados, o grande desafio da igreja do século XXI, né? Nessa sua missão. Pastor, quando saiu do ministério, há pouco mais de 2 anos, visitamos algumas igrejas, né? Esperando que Deus nos mostrasse a igreja que ficaríamos até quando Ele quiser, né? E nesse período, né, visitando algumas igrejas com irmãs, a gente percebe a grande dificuldade que a igreja do Senhor tem neste papel e nessa missão de acolhimento, né, de recebimento das pessoas, porque às vezes nós estamos tão fechados em nosso núcleo, né? Em nosso núcleo, seja ele familiar, seja ele de amigos, que isso é muito natural na igreja termos as pessoas que nos simpatizam, as pessoas que estão mais próximas, que nos fechamos tanto que às vezes não existe espaço para que aqueles que estão chegando possam também fazer parte dessa família. É uma dificuldade que a igreja do século XXI até do XX vive. Eu senti isso em algumas igrejas que eu visitei. Eu senti isso. De igreja que eu entrei e saí e ninguém me disse boa noite. Só o pastor na porta da igreja. Mas também não me identifiquei. Não era a minha ideia. Tanto eu quanto a esposa. Visitamos a igreja, né? Ai, obrigado, tchau, mas nem perguntaram o nosso nome, nada, né? Nossa, é possível isso? É possível acontecer. Acontece na igreja? Acontece na igreja. Né? Acontece na igreja. Né? Então, a igreja precisa estar atenta à sua missão. Né? E não é porque nós somos uma igreja não pequena, mas uma igreja grande. Ah, não, mas a igreja é muito grande, pastor, não dá. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Não é porque eu sou da igreja do Brás. Sim, tanto eu como a esposa, nós fomos acolhidos pelos irmãos. Fomos abraçados pelos irmãos. Né? Eu tenho isso no meu coração. Olha, se alguém não é abraçado, se alguém não é acolhido, é porque não quer na Igreja Batista do Brás. Isso eu posso dizer aos irmãos. Com certeza. Eu estou dizendo empiricamente. Vivi a experiência de entrar na igreja
e ser bem recebido. É claro, conheci o pastor Marcos, ele me conhecia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. O que eu estou dizendo é da membresia da igreja, dos membros da igreja, da maneira como fomos recebidos pelos irmãos, sem nos conhecerem, né? Sem nos conhecerem. Então, quando a gente olha para isso, isso é algo que precisa ser vivido para a igreja o tempo todo, né? Como João fala, a gente precisa permanecer nesta ação, né? Como ele diz aqui, precisamos permanecer a cooperar com a verdade em que tenhamos como papel abraçar, receber, acolher aqueles que necessitam de algo, seja de uma palavra, seja de algo de cunho pessoal, seja de algo que a pessoa esteja precisando. Esse é o nosso papel. Né? Eu não posso dizer, vá com Deus em nome de Jesus e a pessoa precisando de algo. Não, a igreja está aqui para desenvolver o seu papel. E aí eu falo, o cuidado que a igreja precisa ter aqui, e aí eu faço um parênteses, como eu disse aos irmãos, é que a igreja ela tem um papel de ser reflexo do amor de Cristo no mundo. Precisamos ser a luz do mundo. Nós não temos o papel de sermos aqui agentes sociais. Esse não é o nosso papel. Isso precisa ficar muito claro. Às vezes a igreja perde o foco. A igreja quer ser tão social, a igreja quer ser tão acolhedora que ela perde seu foco de ter a centralidade dela na sua missão. Qual é a sua missão? Pregar o evangelho por meio de ações, mas também de palavras, né? Mas esse é o nosso papel, né? Senão a gente se perde no caminho, né? A gente se perde no caminho. Vamos adotar aqui uma ação do governo, cuidado. Vamos adotar aqui a ação não sei do que, cuidado. Esse não é nosso papel, o papel do governo, né? Mas podemos ser auxiliares no sentido de poder ajudar aqueles que estão diante de nós, né? Então, uma das coisas, quando a gente pensa na ideia de hospitalidade, a gente vê no contexto que as pessoas passavam pela igreja onde Gaio congregava, passavam por lá, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ter noção é exatamente isso. Jesus não saía à procura de quem estava com fome, quem estava com sede. Jesus encontrava as pessoas pelo caminho. E todos que ele encontrava, ele abençoava. Né? Jesus não saía atrás dos famintos, Jesus não saía atrás dos doentes, né? Ao contrário, à medida que Jesus caminhava em seu ministério, na construção do seu ministério, ele ia encontrando aqueles que estavam tanto necessitados espiritualmente como fisicamente. E Jesus os alcançava, e naquele encontro Jesus mudava a vida daquelas pessoas. Ou a chance daquelas pessoas mudarem de vida. Então é importante a gente pensar nesse sentido também. Por isso por isso que João ele fala exatamente sobre essa questão no verso 8, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, versos 9 em diante, e ele fala: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Gente, aí eu volto a falar, gente, isso não é mera coincidência, isso faz parte da história da igreja, né? A igreja está cheia de donos, porque aqueles que se acham donos da igreja se esquecem que o dono da igreja é Cristo, né? Essa é a grande questão. Eu olho para isso aqui e a gente precisa ter bastante cuidado, né? Porque João ele faz uma denúncia aqui do orgulho, da soberba, de um membro da igreja. O Senhor nos ensina que a gente precisa aprender com ele algo que ele nos ensinou. Olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que quer ser o primeiro, disse Jesus, fique em último lugar, seja o último, né? E é interessante quando a gente pensa nisso, que Diótrefes acho que não aprendeu isso com Cristo, e nem com a doutrina dos apóstolos, né? E João chama a atenção exatamente sobre a vida desse homem, que possivelmente era um líder na igreja, influenciador na igreja, assim como a gente tem nos nossos dias hoje pessoas assim, famílias assim, né, que por vezes trazem muitos prejuízos para o propósito da igreja, né? E quando eu falo isso, amados, eu falo, né, aí eu vou fazer como João, de uma maneira geral, a igreja do Senhor, na igreja do Senhor, seja por conta de líderes, seja por conta até mesmo de membros da igreja, né?
Quantas vezes a igreja passa por situações difíceis e vexatórias de mau testemunho por conta de cisões. E por que acontecem as cisões na igreja? Exatamente por aqueles que se assemelham com Diótrefes. Pessoas que são orgulhosas, pessoas que se acham muito importantes, pessoas que se acham que elas são as donas da verdade, né? E a verdade está em Cristo. E o Senhor da igreja é Cristo. Nós, como disse Paulo, somos apenas servos, como Cristo nos ensinou a ser. Então, João chama atenção para isso, fala, cuidado, né, Gaio, com esta pessoa, né? Ou seja, ele está falando aqui que Diótrefes, ele se esquece daquilo que ele disse no verso 8, do acolhimento, do receber, do tratar bem, né? E ele fala, não, Diótrefes, ele está fazendo aqui algo que ele não deveria fazer. Olha, ele não está recebendo as pessoas, ele está maltratando as pessoas, está, inclusive, expulsando as pessoas. Por isso que, quando a gente pensa aqui na autoria da carta e no propósito dela, a questão de Diótrefes aqui, ela não é de cunho especificamente doutrinário, mas, né, a questão dele aqui é muito mais de cunho pessoal do que de outra natureza, porque isso fica muito claro aqui. Então ele fala, olha, escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, né? Ou seja, olha a autoridade de João como pastor, como presbítero, né? Como bispo, como apóstolo do Senhor. Olha a autoridade dele. Chamarei a atenção dele, né? Por quê? Porque ele está agindo de uma maneira ruim, ele está trazendo mau testemunho para a igreja. Ele fala, olha, vou chamar a atenção dele para o que está fazendo com as palavras maldosas contra nós, inclusive. Ele deixa claro aqui, né? Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, ou seja, aqueles que estão ali de passagem, aqueles que estão passando por ali, que precisam ser tratados, abastecidos para continuar a sua viagem. E aqui, muito particularmente, nos parece ser aqueles que estão em missão, os missionários, algo que a Igreja Batista do Brás sempre recebe aqui os nossos missionários e irmãos de outro estado. Então, ele fala sobre isso, ele se recusa a receber os irmãos e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. O homem era autoritário. Quem manda aqui sou eu. Se você conhece alguém assim, isso não é mera coincidência. Isso está na palavra de Deus, amados. A gente só precisa orar por essas pessoas. A gente só precisa orar para que o Senhor possa, como disse João aqui, essas pessoas possam ser alcançadas, não pelo que eu digo, mas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor que nos constrange por meio do seu amor, né? Então, motivo de oração. Diótrefes aqui era motivo de oração, viu? Na vida da igreja. O que a gente faz, pastor? A gente ora. O que a gente faz quando acontece isso? A gente ora. Porque quem vai tratar isso não é eu nem você. A gente só trata com amor. A gente conta até 10 ou até 70 vezes 7, como ensinou Jesus, e a gente continua, porque quem vai tratar destas coisas é o Senhor. Viu, gente? Então, assim, não dá para a gente querer aqui tratar isso. Até porque Jesus disse que é naquele último dia que o Senhor vai separar, né? Até lá, a gente caminha. Até lá, a gente vai trabalhando junto. A gente vai tentando convencer e converter, por meio do Espírito Santo, as pessoas dos seus maus caminhos. Esse é o papel da igreja, né? Agora, é meu papel aqui fazer igual, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito? Não, não. Diótrefes estava fazendo isso no meio da igreja. Então, o que a gente faz? A gente ora, né, nesse sentido, para que o Senhor trate. Diga, Rafael. Você falou isso aí, me remeteu também, você falou da pregação do pastor, ele falou assim, que ele falou ontem do juízo final, né? Ele comparou ao cabrito, né? Não sei se você está lembrando. E do outro lá, esqueci o nome As agora. ovelhas. As Das ovelhas. ovelhas. O cabrito e as ovelhas. Isso aí que você está falando agora, né? Exatamente, né? Por quê? Porque o papel do julgamento não é nosso, é do Senhor, né? Gente, algo que aprendi desde muito cedo é que, eu já até brinquei com os irmãos aqui, né? É que o joio se parece muito com o trigo. Eu não conheço o joio,
né? E o trigo eu até conheço um pouquinho, mas pelo que consta, eu não conheço, né? Mas eu digo isso porque me disseram e me ensinaram. O joio se parece muito com o trigo. E quando o trigo está crescendo, o joio cresce junto. Não dá para você arrancar, porque se você arrancar o joio, o trigo sai junto, né? Então, a palavra de Deus fala que daquele dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Eles até se parecem, né? E aí nos remete àquilo que Jesus fala, né, a respeito das coisas dos últimos tempos, né? Que naquele dia muitos chegarão e virão a ele dizendo: ah, mas eu fui o pastor lá, ajudei lá no Brás, ah, eu fui pastor lá no Limoeiro, ah, mas eu fiz isso, ah, dei aula lá no seminário, né? Então, você até parece, mas ó, desculpa, mas não te conheço, nunca te ouvi, né? Você até parece, mas quem vai tratar disso? Sou eu? É você? Não, quem vai tratar disso é o Senhor, né? É o Senhor que vai tratar dessas questões. Por isso, a gente precisa estar atento àquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Então, quando a gente olha para aqui para o Diótrefes, né, a gente vê a preocupação de João. João falou que, olha, eu vou chamar a atenção dele a respeito disso. Ou seja, João, ele vai chamar e falar: você não pode agir desse jeito, né? João não está falando que vai expulsá-lo. João está dizendo que vai chamar a atenção dele, para que ele não trate nem aqueles que estavam na igreja, nem aqueles que por ali passavam, da maneira como ele estava tratando. Inclusive, como ele coloca aqui, inclusive falando mal, né, daqueles que João encaminhava, daqueles que João dava carta que fossem para lá, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Por isso é que alguns comentaristas falam e dizem que a questão dessa pessoa, né, que estava trazendo um cisma, divisão, né, separação no meio da igreja, alguns comentaristas dizem que a questão de Diótrefes não tem nada a ver com doutrina, tem a ver realmente com com o seu próprio caráter, com a sua própria maneira de ser. Então, por isso que João escreve a Gaio, com medo que Gaio tomasse também a exemplo aquilo que Diótrefes estava fazendo, né? Ele escreve a Gaio dizendo para ele: ó, toma cuidado com isso. Diótrefes não é um bom exemplo. Diótrefes não é bom exemplo. E aí eu lembro que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Diótrefes não poderia usar essas palavras com propriedade, porque ele não se parecia e nem imitava Cristo nesse sentido. Então é importante a gente pensar naquilo que João está dizendo aqui. Então ele fala: olha, Gaio, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus, né? Particularidade das cartas que João escreve, que a gente já tratou disso, dos comparativos entre luz e trevas, entre mal e bem, né? Então, João, mais uma vez, dessa expressão mostra que é uma carta com característica do apóstolo João, né? Escrita por ele. Ele fala: olha, aquele que faz o bem é de Deus, aquele que não faz não é de Deus, né? É aquilo que João disse. Aquele que fala que é do Senhor, aquele que fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso, nunca foi de Deus. Então, a grande questão está aí, né? Naquilo que João fala para Gaio. Ele fala: Gaio, olha, né, não imite o mal, ou seja, continue a exercitar o bem que eu já falei para você que você tem feito aqui. Continue a pensar no bem que você tem feito. Continue a exercitar o amor à luz daquilo que eu já escrevi anteriormente. Porque isto testifica do amor de Cristo na vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Algo que nós, como igreja hoje, dentro do contexto do acolhimento dessa família afegã, estaremos fazendo. Como que é que nós vamos pregar o evangelho a essa família afegã? Por meio das nossas atitudes, por meio das nossas obras de amor. De amor. De amor. Então, é importante a gente pensar nisso. Amados, versos de 12 a 15, para a gente ir para o final. O texto diz assim: quanto a Demétrio, outra pessoa que ele vai citar, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, quando João fala de Demétrio aqui,
a Gaio, é como se João tivesse algumas ideias, é como se João tivesse dando uma carta de referência de Gaio, de Demétrio para Gaio. Olha, Demétrio é uma pessoa em que você deve acolher. Demétrio é uma pessoa, em outras, ou também Demétrio é uma pessoa que vocês devem olhar porque ele é uma pessoa que deve ser imitada, porque é uma pessoa também de bom testemunho. Então, não referende Diótrefes, não imite Teófilo. Ele não está fazendo nada daquilo que a palavra de Deus ou que o Senhor Jesus, como Senhor da igreja, nos ensinou. Olhe para Demétrio. Demétrio é uma pessoa que vocês devem olhar. João, ele está dizendo isso, mas também ele pode estar aqui dentro desse mesmo contexto, dizendo, olha, Demétrio é uma pessoa que vocês devem receber, assim como eu já disse para Gaio, com muito amor e recebê-lo para que ele possa continuar a sua viagem, porque ele tem bom testemunho, diferentemente de Diótrefes, né? Então, João deixa isso aqui para a gente como uma maneira de mostrar a Gaio que ele deveria continuar de maneira amorosa a ser hospitaleiro, tanto que ele vai recomendar ou referendar Demétrio aos cuidados dele, por isso que eu disse, um possível missionário também itinerante, mas uma pessoa que estava apegada, uma pessoa que estava vivendo a verdade e que precisava, ao certo, também ser hospedado, né? E é mais ou menos assim, ó, não deixa Diótrefes não recebê-lo, receba-o, né? Em outras palavras, é mais ou menos isso. E assim, amados, essa aula de hoje vai terminar um pouco cedo, só se vocês fizerem pergunta. E assim, João vai terminar essa carta, versos de 13 a 15, da mesma forma que ele encerra a carta anterior. Ele diz: tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo através de papel, através de caneta, em outras palavras, né? Espero vê-los em breve, então conversaremos face a face, né? A paz seja com vocês. E é interessante voltar aqui ao assunto da semana anterior, a preocupação do apóstolo, a preocupação do pastor João com a igreja do Senhor, a preocupação em demonstrar o quão importante é que vivamos a igreja do Senhor, me permita dizer aqui, né, dentro do contexto que a gente tem vivido hoje, muitos têm aceito isso como padrão de culto a Deus, né? João lembra aqui da importância de estarmos juntos presencialmente. Em outras palavras, é isso que o João está dizendo. A melhor maneira de podermos viver a comunhão dos santos é estarmos juntos. João fala, eu tenho, né, muita coisa a dizer, mas eu prefiro fazer isso pessoalmente, eu prefiro estar no meio de vocês, né? Estar com vocês, né? Me lembra a última ceia, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz, muito desejei este momento, ou seja, de estarem todos ao redor da mesa. Jesus fala, muito desejei este momento aqui com vocês. Amados, eu quero encerrar aqui as cartas de João, dizendo que João, como apóstolo do amor, ele deixa claro para nós que o amor que a gente precisa ter e cultivar no meio da igreja do Senhor é algo imprescindível, algo que a gente não pode se abster, algo que a gente não pode prevaricar, né, doutora Eliana? Algo que a gente não pode deixar de ter como papel fundamental da nossa vida cristã. João fala disso aqui, em outras palavras. João deixa claro aqui a importância desse amor, a importância de permanecer firme na sã doutrina, e a gente só pode fazer isso se a gente compreender o amor de Deus, porque a gente obedece porque ama. João fala sobre isso. Por que vocês obedecem? Porque vocês amam. Jesus disse, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, é importante a gente pensar que João ele está replicando aquilo que ele aprendeu com Jesus, né? João está deixando claro, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com aqueles que estão disseminando aquilo que
distorce o amor de Deus. Acho que às vezes João até lembrou de Pedro, quando Pedro fala para Jesus, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor, não vamos deixar que isso aconteça, né? E Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Porque é claro que naquele momento Pedro não havia entendido que Jesus tinha uma missão e uma vontade muito maior que a dele para cumprir, que era a vontade de Deus. A vontade de Deus em nossas vidas é algo que deve ser o centro do nosso coração, né? E você precisa saber qual é o propósito do Senhor para a sua vida, para que você possa exercer a sua função da melhor maneira possível, né? Então, quando a gente olha João falando, olha, eu posso até dizer bastante coisa para vocês, mas eu prefiro fazer isso pessoalmente. Eu preciso estar olhando nos olhos de vocês. Eu quero sentir o calor do amor de vocês, né? É isso que nos alimenta, né? É isso que torna a igreja forte. E é isso que João está dizendo aqui. E ele finaliza a sua terceira e última carta, dizendo exatamente nisso, pensando no momento em que ele estaria junto com os irmãos, juntos ali para adorar, para celebrar, né? E para poderem viver aquela comunhão plena que só em Cristo Jesus a gente pode ter. É isso, amados. Minha fala hoje, 9h30, né? Minha fala para esta carta, a terceira carta, é isso. Se os irmãos tiverem mais alguma pergunta para fazer, aquilo que eu souber, com certeza vamos responder. Aquilo que eu não souber, a gente responde na próxima aula, tá bom? Mas Pastor, na minha que Deus Bíblia, possa abençoar os irmãos nesse sentido. Vamos lá. na minha Bíblia está escrito só para falar só. No finalzinho está escrito assim, o Diócrites ambicioso e o Demétrio fiel cristão. Verdade. Verdade, é bem por aí mesmo, né? É a referência que João faz, né? Entre o que a gente precisa imitar e o que a gente deve evitar, né? Então é importante isso. Muito bom, Rafael. Exatamente isso. Tudo bem, amados? Eu posso falar uma frase que para mim é muito, para mim me fala muito, é aquela Diga. que aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal não viu a Deus. Eu acho isso tão, para mim faz tanto, me deixa muito, não sei explicar, mas é bem, a gente vê bem isso, né, no dia a dia da gente. Eu diria, Infelizmente. irmã Eliane, que a ideia e o que João fala a respeito disso é aquilo que a gente precisa compreender. Eu não posso amar como Deus nos ama se eu Então, não conheço. o conheço. Eu não posso ser imitador de Cristo se eu não o conheço. Eu não posso me parecer com meu pai se ele não for o meu pai, né? Então, a vida cristã é assim, né? Eu só vou me parecer com aquele que me gerou, com aquilo que está dentro do meu coração. Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus também disse que é pelos frutos que nós somos conhecidos. Então, quais são os seus frutos? Né? Quais são os seus frutos? Quais são os frutos que as pessoas têm olhado e percebido em você? Ali está uma verdadeira cristã? Né? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Eu já disse algumas vezes, com certeza não disse aos irmãos aqui no Instituto. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, cristã, e ela dizia assim, olha, Nilson, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe qual é a minha oração de todos os dias pela manhã? Eu peço a Deus que Ele me ajude, me capacite a não envergonhar o nome dEle com as minhas ações e as minhas palavras. Era a oração dela, dessa pessoa. Ela falava, a minha oração de todos os dias. Eu peço a Deus, Senhor, me capacite para que eu não possa envergonhar o seu nome. Né? Por quê? Porque as pessoas nos conhecem e estão prontas para nos apontar o dedo, até porque o diabo é o nosso acusador. Né? Então, quando a gente olha para aquilo que João fala, exatamente é dentro desse contexto mesmo. Eu só posso amar se eu for conhecido de Deus. Se eu não conhecer a Deus, eu não vou amar como Ele ama. Eu não vou entender como que a igreja pode fazer o que ela está fazendo agora. Né?
que ele está fazendo agora, o que ela tem feito ao longo da sua história. E aí eu estou falando da PIB do Brás, tá? O que ela tem feito ao longo da sua própria história. Então, não vou entender isso. Né? Mas como que pode? Pode, sabe por quê? Porque acima da razão está o amor de Deus em nós e por meio de nós. Então, esta deve ser a nossa busca, a nossa missão, como o João deixou claro aqui para Gaio, e mostrou o quanto Demétrio poderia contribuir, né, para essa missão e para esse propósito. Foi ótimo, pastor. É isso, pessoal. Tá bom, então? Tá Que Deus ótimo. abençoe vocês, gente. Que Deus possa dar uma Obrigada, semana viu? Muito obrigada, abençoada pastor. a todos e a todas. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Amém. Até Boa mais. semana. Até. Boa semana Boa a semana. todos.